Vamos agora resolver alguns probleminhas do Enem. De logaritmo, certo? Como todo problema do Enem, tem um texto bem grandão, certo? E nesse caso aqui você vai ter que dominar, conhecer a definição de logaritmo e algumas propriedades, ok? Vamos aqui ao enunciado, que é esse texto grandão aqui. A exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria, são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível N de intensidade do som, medido em decibéis. Aqui o operário é exposto, sendo N do nível sonoro, que o operário é exposto, é igual a log de I na base 10 menos log de I na base 10, log de 0 na base 10. A formulazinha é essa aqui, né? Onde I é a intensidade do som e 0 é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então, isso aqui é a intensidade do som, aqui o operário é exposto, e N é o nível medido em decibéis, certo? Nível medido em decibéis e a intensidade do som. Esse 0 aqui é uma constante, essa constante é dada, ó. Essa constante é 10 a menos 12. A unidade é o watt por metro quadrado, certo? Então, a fórmula me dá a relação entre intensidade do som e nível do som em decibéis. Agora vamos lá. Quando o som é considerado baixo, ou seja, N é igual a 48 decibéis ou menos, deve ser utilizada a medida preventiva 1. Então, som baixo, que é o N 48 ou menos, você usa a medida preventiva 1. No caso de o som ser moderado, quando o N está nesse intervalo aqui, ó, de 48 até 55, deve ser usada a medida preventiva 2. Quando o som é moderado alto, que equivale a N no intervalo 55 até 80, o N nesse intervalo, você vai usar a medida preventiva número 3, certo? Se N estiver no intervalo de 80 a 115 decibéis, quando o som é considerado alto, deve ser usada a medida preventiva 4. E se o som é considerado muito alto, com N maior que 115 decibéis, se utiliza a medida preventiva 5, certo? Então você tem um conjunto de medidas preventivas. Se o som é baixo, é de quando o N é de 48 para trás. Você usa a medida preventiva 1. Quando o som é moderado, o N está nesse intervalo aqui, ó. Aí você vai usar a medida preventiva 2. O som nesse intervalo aqui, a medida preventiva é 3. O som nesse outro aqui, a medida preventiva que você vai usar é a 4. E maior que 115, vai usar a medida preventiva 5, certo? Pronto. Ele dá um conjunto de medidas preventivas, intervalos e as respectivas medidas preventivas, certo? Vamos lá. Uma nova máquina com I igual a 8 vezes 10 a menos 8 foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que produz, certo? Considere log de 2 na base 10, aproximadamente 0,3, informação dada. Quer saber, com essa nova máquina, qual a medida preventiva deve ser adotada para operar a nova máquina, certo? Se você não entendeu, você volta para o enunciado e lê de novo, certo? Ele diz aqui basicamente, você vai adotar algumas medidas preventivas para os seus funcionários não ficarem surdos, né? Onde ele dá a intensidade do som em decibéis em função do Izão, que é a intensidade do som em watt por metro quadrado, certo? Essa é uma medida do som em decibéis, esse Nzão aqui. E o I é a intensidade do som em watt por metro quadrado. Esse I0 é uma constante, que é a informação dada. O I0 é 10 a menos 12, certo? Então, essa fórmula aqui liga o I, a intensidade medida, à medida do som em decibéis, que é o Nzão, certo? Aí ele dá um conjunto de medidas preventivas a serem tomadas. Preventiva 1, preventiva 2, 3, 4 e 5. 4, 5 e 6. Até a 5, né? Da 1 até a 5. Dependendo do valor de N. Se o N for de 48 para trás, você usa a preventiva 1. Se o N estiver nesse intervalo aqui, é a outra preventiva, preventiva 2. Certo? Medida preventiva para quê? Para o operário não ficar surdo, né? Certo? Se o N estiver nesse intervalo aqui, ó, a preventiva 3. O N nesse outro aqui é a preventiva 4. E o N muito grande, maior que 115, é a preventiva 5. Aí ele dá uma intensidade específica. Ó. Uma nova máquina opera com essa intensidade aqui. Certo? Foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído. Dando essa intensidade, ele quer saber qual a medida a ser adotada para operar essa nova máquina. O que é que ele deu na nova máquina? O Izão.
A intensidade do som da nova máquina, é dado aqui, ó. Repetindo, é dado a intensidade do som na nova máquina, certo? E ele quer saber qual a medida preventiva que você vai adotar. Isso aqui é muito simples, ó. Ele dá o Izão, aí você vai tirar, eu sei o I0, informação dada, aí você vai tirar o N. Tirando o N, você vai descobrir em que intervalo vai estar a sua medida preventiva. Você vai ver se vai ser a preventiva 1, a preventiva 2, 3, a 4. Vai depender do valor do N que você encontrar. Repetindo, ele dá o Izão, que é a intensidade do som da nova máquina adquirida. Ó. Ele dá o Izão, aí você vai tirar o N correspondente a esse Izão. Tirou esse N, você vai descobrir que intervalo está esse N. Qual desses intervalos dados aqui? Está o N, certo? Baseado nisso, você escolhe a medida preventiva, ok? Vamos lá. Então, se não entendeu, você volta, lê de novo, lê com calma, certo? Procura qual é a informação dada, o que é que ele está dando nesse problema. Ele está dando essa fórmula aqui e está dando o I0, certo? E está dando um I específico, um valor de I, ok? Aí vai descobrir o que é que ele quer. Então, você tem que escolher, ler o problema, ver a informação dada, o que é que ele dá e o que é que ele pede, ok? Vamos lá. Uma informação dada é essa fórmula aqui, ó. Que você pode escrever ela assim, ó. Observe que isso aqui é uma diferença de dois logaritmos na base 10. Eu posso transformar isso o quê? Um quociente, ó, certo? Lembrando que a gente viu na aula anterior, log de um quociente vira uma diferença de dois logs. Aí você pode usar a fórmula da direita para a esquerda. Uma diferença de dois logs vira o log de um quociente. Então eu posso escrever essa fórmulazinha aqui, ó, informação dada, eu escrevo ela assim, ó, certo? Fica log na base 10 do i elevado a 10, certo? Menos dividido por i0 elevado a 10. Então, transformei uma diferença de dois logs no log de um quociente, certo? Observe que no denominador aparece o i0 elevado a 10, né? Observe que a diferença, os dois logaritmando, estão elevados a 10. Então, essa formulazinha fica assim, ó. Observe que a base é 10, ok? Pronto. Aí você pode escrever essa fórmula assim também, ó. Observe que o logaritmando, você tem o numerador e o denominador estão elevados a 10. Você pode colocar esse 10 em evidência. O logaritmando fica assim, ó, certo? Repete o n, repete a base 10 e arruma esse logaritmando. Escreve ele assim, ó. I sobre 0 elevado a 10, certo? Eu coloco o 10 aqui em evidência, né? Pronto. Aí você pode ainda usar essa propriedade aqui, ó. Observe que o logaritmando é uma potência, eu uso a propriedade do logaritmo de uma potência. Eu coloco o 10 fora do logaritmo aqui, ó. Certo? Fica log de i dividido por i0, certo? Pronto, eu coloquei esse 10 aqui fora do logaritmo. Tá aqui, ó. Propriedade do que? Logaritmo de uma potência, certo? Pronto, a fórmula ficou assim, ó. Só estou simplificando a fórmula. Pronto, ao chegar aqui, você troca o i0 pelo que ele vale. 10 a menos 12, informação dada. Troca o i0 por 10 a menos 12, está aqui, ó. Troquei o i0 por 10 a menos 12, certo? A fórmula original ficou assim, ó. Fica mais simples de operar. Então, simplesmente, eu estou arrumando a fórmula original. Estou reescrevendo a fórmula original, certo? Ok? Diferença de dois logs, fica o log de um quociente. Aí eu troco o i0 por 10 a menos 12, ó, informação dada. Só isso, né, que eu fiz aqui, ok? Essa é a fórmula que eu vou trabalhar, ok? Pronto. Aí ele vai dar agora uma intensidade específica, uma nova máquina, opera com essa intensidade aqui, ó, ok? Aí você vai trocar o i por 8 vezes 10 a menos 8. Eu vou trocar o i nessa fórmula aqui, ó, por 8 vezes 10 a menos 8. Ó, informação dada. A intensidade que opera a nova máquina, a intensidade do som. Certo? Então, troco o izão por 8 vezes 10 a menos 8. A fórmula fica assim. Ó. Repito n, repito 10, troco o izão por 8 vezes 10 a menos 8. Com isso aqui eu vou tirar o quê? A altura do som em decibéis. Esse nzão aqui. É a altura do som em decibéis. Certo? Troquei o izão por 8 vezes 10 a menos 8. Aí você arruma isso aqui, ó. Observe que você posso escrever aqui, repito n, repito 10. O logaritmando, eu posso escrever ele assim, ó. Repito 8, divisão de potência de mesma base. A base é 10, ó. Certo? Logaritmando, certo? Você subtrai os expoentes, né? Fica menos 8, menos 12, ó. Divisão de potência de mesma base. Quem é a base? 10. Então, repete o 8 e deixa um 10 só, uma potência só. Aí bota menos 8, menos 12. Subtrai os expoentes. Ó, menos 8, menos 12. Por quê?
divisão de potência de mesma base. A base é 10, certo? Então o Nzão ficou assim, ó. Repete o 10, repete o Nzão, fica log de 8 na base 10 e o que a parte do logaritmando aqui, ó, a potência fica como? 10 elevado a 4, ó, certo? Menos 8 menos 12. Menos 8 mais 12. Menos 8 mais 12 é o quê? Mais 4, né? Então o expoente aqui, ó, fica 4, certo? Pronto, eu quero descobrir o N. Repeti o 10 e deixei a potência com o único com o expoente aqui simplificado. Menos 8 mais 12, que é 4, certo? Aplico outra propriedade dos logaritmos aqui, ó. Repito 10. Isso aqui é o logaritmo de um produto. O logaritmando é um produto. Vai virar o quê? Uma soma de logaritmos. Todo mundo na mesma base 10. Logaritmo de um produto, de uma multiplicação, vira uma soma de logaritmos. Logaritmo do primeiro, que é 8. 8 você pode escrever como 2 ao cubo, não deixa de ser 8, né? Mais logaritmo 10 à quarta, certo? Então fica uma soma de logaritmo do primeiro, que é 8, que eu escrevo como 2 ao cubo, mais log de 10 à quarta. Então fica o que aqui? Log de um produto vira uma soma de logs, certo? Ao chegar aqui, o que é que você vai fazer? Você repete o n, repete o 10, tira o 3 aqui para fora do logaritmo de uma potência, eu tiro o expoente para fora do log, ó, fica 3 log de 2 na base 10, mas faço a mesma coisa aqui, ó, com esse logaritmando. Logaritmo de uma potência, tiro o 4 para fora. O 4 vai multiplicar o logaritmo. Log de 10 na base 10, certo? Então ficou assim, né? Ó, aqui, ao chegar aqui, ó, eu uso a informação que ele deu, certo? Você repete o 10, repete o 3, ele deu log de 2 na base 10. Quanto é o log de 2 na base 10? Informação dada. Log de 2 na base 10 é 0,3. Você vai trocar por 0,3. Informação dada no problema. Mais, repete o 4. Quanto é o log de 10 na base 10? 1. Base e logaritmando são iguais. Dá o quê? Dá 1. Log de 10 na base 10 troca por 1. Então, N vai dar esse número aqui, ó. Eu faço essa continha besta aqui, né? Certo? Faço essa continha, eu encontro que o N é 49. Faço essa soma aqui, multiplico por 10, eu acho que o N é 49. Certo? 49 o quê? Decibéis. Ok? 49 decibéis. Então, qual é a medida preventiva que eu vou usar? A minha máquina tem 49 decibéis. Se for 48 para trás, eu uso a medida preventiva 1. Certo? 49 está nesse intervalo aqui, ó, 48 e 55. Então você vai usar aqui, voltando, certo? Você vai usar, eu não botei, né? Eu não botei. Você vai usar a medida preventiva 2. Por quê? Porque o seu N está nesse intervalo aqui, ó, de 48 a 55. 49 está aqui dentro, né? Então você vai usar aqui medida preventiva, preventiva 2. Então vai usar a medida preventiva 2 para o operário não ficar surdo. Isso por quê? Porque o valor do N que você encontrou é 49. Aí você procura em que intervalo está. Está no primeiro? Não. O primeiro é 48 para trás. Está no segundo, ó, 48 e 55. Então 49 está aqui dentro. Então você vai usar a medida preventiva 2, que é isso que ele está pedindo no problema. Ele não quer saber o valor de N. Ele quer saber qual medida preventiva você vai usar. Certo? Descobre o N e descobre em que intervalo ele está. Então vou usar a medida preventiva 2. Ok? Vamos ver outro probleminha. Aqui mais um problema que caiu no Enem. Aqui está o enunciado, esse enunciado bem grandão, certo? E é um problema de logaritmos. Vamos ver aqui o enunciado. A água comercializada em garrafões pode ser classificada como muito ácida, neutra, alcalina e muito alcalina, dependendo do seu pH, dado pela expressão. Aqui é o pH da água e é dado por essa expressão aqui, ó. Logaritmo de 1 sobre H na base 10. Em que H é a concentração de íons de hidrogênio em mol por decímetro cúbico. Então, esse Hzão é a quantidade de íons de hidrogênio presente na água por unidade de volume, certo? Aqui, essa fórmula liga o Hzão ao pH da água, ok? Aí ele dá aqui, ó, uma tabela. A classificação da água de acordo com seu pH é mostrado no quadro. Na primeira coluna você tem o pH, os valores possíveis do pH, e na segunda coluna a classificação. Por exemplo, se o pH for maior ou igual a 9, a água é muito alcalina. Se o pH for maior ou igual a 7 e menor que 9, estiver nesse intervalo aqui, a água é alcalina. E assim vai. Aqui o pH, os valores possíveis, e aqui a classificação. Pronto. Aí vai continuar aqui, ó. Para o cálculo da concentração H, esse Hzão aqui, ó, uma distribuidora mede dois parâmetros A e B.
em cada fonte. E adota Hzão como sendo o quociente de A por B. Então, esse Hzão aqui, ó, é o quociente de A por B. São dois parâmetros, Azão e Bzão, certo? Em análise realizada em uma fonte, obteve A igual a 10 a menos 7. E a água dessa fonte foi classificada como neutra, certo? Encontre os valores possíveis de B. Observe que ele vai dizer aqui, né? Aqui eu escrevi a fórmula, ó, o pH é igual a log na base 10 de 1 sobre Hzão, certo? Mas ele diz, informação dada, que o Hzão é A dividido por B. Ó. Aqui, ó. Uma distribuidora mede dois parâmetros, Azão e Bzão, em cada fonte, e adota H como sendo o quociente de A por B. Então, esse Hzão é o quociente de A por B, informação dada, certo? Outra informação dada é o valor do Azão. Ó. Ele diz que o A é 10 a menos 7, então você vai trocar esse A por 10 a menos 7, certo? Então, o H fica A sobre B, informação dada, mas ele deu o valor de A, 10 a menos 7. Então, você troca o Azão por 10 a menos 7. Então, o H é 10 a menos 7 sobre B. Aí você vai colocar isso aqui, ó. Repete o pH, repete o log, repete a base 10 e troca esse Hzão por 10 a menos 7 sobre B, certo? Repito 1, troco o H maiúsculo, o Hzão, por o que ele vale, 10 a menos 7 sobre B. Informação dada aqui no problema. O Hzão é A sobre B e deu o valor de A. Então, troco o Hzão por isso aqui, certo? Aqui você pode arrumar ainda, ó, o pH, repete o pH, repete o log, repete a base 10 e ajeita isso aqui, ó, divisão de fração, né? Repete o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Equivale a você passar o Bzão para cima e deixar o 10 a menos 7 embaixo, certo? Então você pode raciocinar assim, ó, multiplica em cima, embaixo por Bzão. Fica o Bzão em cima e o 10 a menos 7 embaixo. Então essa fórmula aqui eu posso escrever ela assim, né? Deixar o Bzão em cima e o 10 a menos 7 embaixo. Pronto, é essa fórmula aqui que vai ser importante para mim, certo? Observe o que é que o problema pede. Valores possíveis do parâmetro B. Mas ele dá outra informação. Ó. A água foi classificada como neutra. Essa informação aqui é importantíssima. Ele dá a classificação ó, do pH, né, do pH, e diz que a água foi classificada como neutra. Isso quer dizer o quê? Que o pH dela está dentro desse intervalo aqui. Ó. Certa informação dada. A água tem pH neutro. Então, a água é neutra. Então, o pH está entre 6 e 7,5. Certo? Neutro, então, o pH maior ou igual a 6 e menor que 7,5. E ele quer os valores possíveis de B. Acabou o problema. Você simplesmente vai ver os limites. Vai trocar o pH por 6 e achar o B. Depois troca o pH por 7,5 e acha o B. Repetindo. Eu quero saber os valores possíveis do B, do Bzão. O que é que você vai fazer? Sabe que a água é neutra, então troca o pH por 6, acha o B, depois troca o pH por 7,5, acha o B. Aí eu acho os limites. Vamos lá. Começando com 6, eu pego essa fórmula aqui, ó, troco o pH por 6, certo? pH por 6. Então, venho na fórmula, simplesmente troco o pH por 6 e aqui, ó, isso aqui é um logaritmo, você passa para a forma de potência. Logaritmando, B sobre 10 a menos 7 é igual a 10 elevado a 6. Ó. Passei de logaritmo para a forma de potência, certo? B sobre 10 a menos 7 é 10 elevado a 6. Está aqui, ó. Ok? Daqui você tira o Bzão, certo? O que eu fiz aqui? Troquei o pH por 6. Vou achar o Bzão. O que é o Bzão? Passo o 10 a menos 7 para o outro lado, multiplicando o 10 a 6, certo? Passo o 10 a menos 7 para o outro lado. E aqui, produto de potência de mesma base. Repete a base 10 e soma os expoentes. 6 menos 7 menos 1. Então, o Bzão é 10 a menos 1 ou 0,1. Quando o pH for 6, certo? Repetindo, quando o pH for 6, o Bzão é 10 a menos 1 ou 0,1. Mas o pH não está limitado a 6 ou 7,5. Lembrando que a água é neutra. O pH é qualquer valor entre 6 e 7,5. Então vamos pegar outro limite, o limite superior, 7,5. Eu vou trocar o pH por 7,5. Vou na fórmula, eu troquei por 6, agora eu troco para o outro lado, o limite, 7,5. Aí eu vou achar o Bzão. Repetindo, eu vou trocar esse pH agora por 7,5 para achar o outro limite do Bzão, o outro lado do Bzão, certo? Achar o Bzão. Então vamos lá. Definição de logaritmo. Passo o logaritmo para potência. Logaritmando é igual a base
elevado a 7,5. Bzão sobre 10 a menos 7 é 10 elevado a 7,5, certo? Pronto, daqui, lembrando que eu passei de logaritmo para potência. Logaritmando é 10 elevado a 7, ó, 10 elevado a 7, 7,5, aliás, né? Pronto. Passo 10 a menos 7 para o outro lado multiplicando e você vai tirar o Bzão. Passo 10 a menos 7 para o outro lado, fica produto de potência de mesma base. Repete a base 10, soma os expoentes. 7,5 menos 7, 0,5. Ou 10 elevado a 1 meio. Ou raiz quadrada de 10. Lembrando que isso aqui é raiz quadrada de 10. Né? 10 elevado a 1 meio, raiz de 10. Observe que isso aqui é maior que raiz de 9. Né? Raiz de 9 é quanto? É 3. Então isso aqui é um pouquinho maior que 3. Certo? Então os valores possíveis do Bzão. O Bzão está entre 10 a menos 1. Você obtém quando coloca o pH 6. O Bzão dá 10 a menos 1, ó, certo? E está entre 10 elevado a 1 meio, certo? Que você obtém quando o pH é 7,5. Então o Bzão são todos os valores aqui dentro, ó, certo? Todos os valores aqui dentro. O que é que você faz? Simplesmente substitui os limites do pH quando a água for neutra, certo? Troca o pH por 6, acha o Bzão 10 a menos 1. Troca o pH por 7,5, acha o Bzão 10 elevado a 1 meio. Isso quer dizer que o Bzão está aqui dentro, certo? Está entre 10 a menos 1 e 10 elevado a 1 meio. Lembrando que o 10 a menos 1 é menor do que o 10 a 1 meio. Por quê? Porque o 10 a menos 1 é 0,1. 1 sobre 10 é 0,1. 10 a 1 meio é raiz de 10, que é um pouco maior que 3, né? Raiz de 9 é 3, então raiz de 10 é um pouquinho maior. Então isso aqui realmente é maior do que esse outro, né? Então, quais são os valores possíveis do Bzão? São esses aqui, ó. Maior ou igual a 10 a menos 1, ó, observe, né? Analogia, maior ou igual a 10 a menos 1 e menor do que 10 elevado a 1 meio, ok? Você pode escrever assim também, ó. O B está aqui dentro, ó. Coloca um colchete, esse colchete é para indicar que o valor 10 a menos 1 está incluído entre os valores possíveis do B. Colchete aqui, parênteses do outro lado. Parênteses do outro lado é para indicar que o 10 a 1 meio não está incluído. O que é que simboliza isso aqui? Todos os valores, os números entre 10 a menos 1 e 10 a 1 meio. Isso aqui é o simbolismo, né? É um intervalo. São todos os números dentro desse intervalo aqui. O colchete aqui é para indicar que o 10 a menos 1 entra. O parênteses é para indicar que eu não pego o 10 elevado a 1 meio. O 10 a menos 1 faz parte do meu intervalo, ó, maior ou igual. Ok? Então, é só isso, né? Os valores possíveis do B são esses aqui, ó. O B está dentro desse intervalo aqui. Ok? Mais um probleminha, também do Enem. Em todos esses problemas, você vai ter que ler o enunciado, certo? Identificar a informação dada e tentar identificar o que é que ele está pedindo no problema. Então, lê o problema, se não entendeu, lê de novo, identifica a informação que é dada para resolver o problema e identifica o que é que o problema está pedindo, certo? A informação solicitada. Vamos lá, vamos ler o enunciado desse aqui, ó. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões, certo? É uma informação que não tem utilidade efetiva para a resolução do problema. Está dizendo que com o avanço da computação, o número de transistores em um computador fica cada vez maior, até atingir o tanto de neurônios do cérebro humano, né? Certo? Aí vamos lá. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado, certo? O número de transistores por centímetro quadrado é o que tem relevância para o desempenho de um processador. Em 1986, aqui é que entra a informação dada. Ó. Uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Então, em 86, era 100 mil transistores nesse espaçozinho aqui, 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Lei de Moore, certo? Lei de Moore, né? Certo? Outra informação dada. O número de transistores dobra a cada 2 anos, certo? Em um processador, né? A cada 2 anos ele duplica. Começando com esse tanto aqui, ó, em 1986. Outra informação dada, considere o log de 2 na base 10 aproximadamente 0,3. Ele quer saber em que ano a empresa atingiu ou atingirá
a densidade de 100 bilhões de transistores. Certo? Informação solicitada. Em que ano? Está pedindo uma data. Certo? O número de transistores no processador vai atingir essa densidade aqui. 100 bilhões de transistores no processador. Ok? Então, você tem um textozinho inicial dizendo que o número de transistores está crescendo muito, né? Que não tem relevância para a resolução do problema. Tem uma informação também que não tem relevância direta, só indireta, né? Certo? Só para contextualizar, né? O desempenho do processador depende do tanto de transistores. Essa informação também tem relevância apenas indireta, né? Certo? É só para você contextualizar o problema. Aqui sim, a informação que tem importância direta. Em 86, você tinha 100 mil transistores distribuídos nessa área aqui. Certo? Essa informação dada, importante. Outra informação importante é essa lei de Moore aqui, Moore, né? O número de transistores por centímetro quadrado dobra a cada 2 anos. Ele quer saber em que ano vai atingir 100 bilhões de transistores. Ok? Pronto, identificou a informação dada e o que ele está pedindo, agora vamos lá. A lei de Moore fala da quantidade de transistores que ele dobra a cada 2 anos. Mas a quantidade em 1 centímetro quadrado, certo? Inicialmente eu tinha 100 mil transistores, que em 86, ó, eu tinha 100 mil nessa área aqui, ó, 100 mil transistores eu botei aqui embaixo, ó, distribuídos em 0,25 centímetros quadrados. Mas eu preciso dessa quantidade de transistores inicial em 1 centímetro quadrado, certo? Em 86 eu tinha 100 mil transistores em 0,25 centímetros quadrados. Mas eu preciso dessa informação, quantos transistores eu tinha em 1 centímetro quadrado. Eu faço uma proporçãozinha aqui, né? Por que eu preciso dessa informação? Porque a lei de Moore fala do crescimento do tanto de transistores por centímetro quadrado. E não a cada 0,25 centímetro quadrado. Certo? Então, multiplicando aqui em x, ó, você tira 0,25 vezes x é igual a 100 mil vezes 1. Multiplico em x, isolo o x, ó, dá 400 mil transistores por centímetro quadrado. O que é isso aqui? O tanto de transistores que eu tinha em 1986, ó, certo? Em um processador. Isso aqui em 1 centímetro quadrado. Ah, professor, mas esse valor que ele deu aqui de 100 mil. 100 mil era em 0,25 centímetros quadrados. 1/4 da área de 1 centímetro, né? Em 1 centímetro eu vou ter 400 mil transistores no centímetro quadrado. Pronto. E ele está dizendo, outra informação dada, é que essa quantidade, inicialmente 400 mil, em um quadrado de 1 centímetro, dobra a cada 2 anos. Então, em 86 começou com 400 mil, 2 anos depois, 88, já tinha duplicado, ó, 400 mil vezes 2, 2 anos depois, 400 mil vezes 2 de novo, 2 ao quadrado, né? Ou seja, o que tinha em 88 vezes 2. É por isso que fica 2 ao quadrado, ó, certo? Então, em 1990 é o que tinha em 88, que era isso aqui, ó, multiplicado por 2. Mesma coisa colocar 2 ao quadrado, né? 92, o que tinha em 1990, multiplicado por 2. Fica 2 ao cubo. Ou seja, é sempre o valor anterior multiplicado por 2. Aí você tem aqui, vislumbra aqui, tá aparecendo uma regrazinha aqui, né? Certo? Então pronto, lei de Moore. A cada 2 anos, a quantidade de transistores no processador duplica. Então começa com 400 mil vezes 2, 400 mil vezes 2 vezes 2, aí assim vai. Certo? É sempre o valor do ano anterior, certo? Dos 2 anos anteriores, vezes 2. Então isso a cada 2 anos, né? Então eu posso começar aqui com T0, ó. T0 seria o ano de 1986. O T2 seria 2 anos depois, 88. O T4, 4 anos depois de 86, 1990. Certo? 86 mais 4, 1990. T6, 6 anos depois de 86. Certo? 1992. Ok? Então eu consigo vislumbrar aqui uma lei. Uma lei, certo? E essa lei qual é? Está aqui, ó. Número de transistores é igual a 400 mil vezes 2 elevado a t. Por que 2 elevado a t? Ó? Observe que aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Só que tem um probleminha com essa escolha que eu fiz aqui. Ó. Então, observe que 400 mil vezes 2 e o expoente está aumentando. Ó. 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então, a minha lei deve ser algo parecido com isso aqui. Ó. Repetindo. N é a quantidade de transistores. Se você colocar o T0, começa com T0 400 mil. Observe que o que vai mudando aqui é o expoente do 2. Ó. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Então, imagino que o tempo fique aqui no expoente. Ó. Só tem um probleminha com essa relação aqui. Ó.
Se você colocar o T2, que seria 2 anos depois de 86, a quantidade de transistores, ó, quadruplica. Ó. Bota o T2 aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes mais do que tinha no começo. Ó. Repetindo, se eu colocar o T2, nessa fórmula aqui, em vez de o tanto de transistores duplicar a cada 2 anos, ele vai quadruplicar. Tem algum erro nessa fórmula aqui. Ó. Repetindo, bota o T2 aqui. T2, 2 vezes 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 400 mil. 4 vezes mais do que o valor inicial, ó, 2 anos depois. Mas a lei de Moore diz que não quadruplica a cada 2 anos, apenas duplica a cada 2 anos. Então, tanto de transistores duplica a cada 2 anos. E não quadruplica. Então, essa lei está errada, tem algum erro. Como é que eu corrijo esse erro? Você coloca, em vez do T no expoente, coloca T sobre 2. Para que isso? Para garantir que a quantidade de transistores duplique a cada 2 anos. E não quadruplique. É fácil verificar. Ó. Coloca o T0. O T0 é o ano inicial, 86. Se colocar o T0 aqui, dá justamente 400 mil transistores que tinha em 86, certo? No processador, ok? Aí vamos botar 2 anos depois. Bote um 2 aqui, ó. 2 sobre 2, 1. Então fica 2 vezes 400 mil, duplicou, certo? 88 tinha 800 mil. 4 anos depois, 4 dividido por 2, duplicou de novo, certo? Então por que eu boto o expoente T sobre 2? Para garantir que o tanto de transistores duplique a cada 2 anos. E não quadruplique como aqui, certo? Então a fórmula certa é essa aqui, ó. A lei que liga o quê? Número de transistores pelo tempo, o tempo. Tempo 0 quer dizer 86. Tempo 2 quer dizer 88. Né? Tempo 3, 89. Tempo 4, 1990 e assim vai. Certo? Pronto. Essa é a leizinha aqui que eu estava atrás. Ok? Onde é que eu tiro essa lei? A informação que o tanto de transistores duplica a cada 2 anos. Por que eu não posso colocar só o T no expoente? Porque senão você vai vai quadruplicar a cada 2 anos. E não quadruplica. Faz é duplicar apenas, né? Então, para corrigir isso, eu coloco o expoente T sobre 2. Pronto. A informação que ele quer aqui. Sim, você pode escrever essa fórmula assim, ó, também, ó, certo? De maneira mais compacta. Ó. 400 mil é 4 vezes 10 a 5. Ó, certo? É a mesma fórmula, tá vendo? Só que eu coloquei 400 mil, certo? Em notação científica. Ó. 4 vezes 10 a 5 é a mesma coisa que 400 mil, ok? Outra coisa importante aqui, o que ele está pedindo no problema. O que ele está pedindo? Em que ano o número de transistores vai atingir 100 bilhões por centímetro quadrado? Certo? Então ele está pedindo tempo. O tempo em que o número de transistores atinge 100 bilhões. O que é 100 bilhões? 100 vezes 10 a 6 transistores por centímetro quadrado. Observe que ele dá o tanto de transistores e quer saber o tempo que isso vai acontecer. Certo? Deu para entender, né? Ele dá o tanto de transistores. Vai ter um ano que vai atingir a densidade de transistores. Vai ser 100 bilhões de transistores em um processador. Em que ano vai ser isso? Então ele quer o T. Ele quer um T, ó, o valor de T que está aqui em vermelho. Ele quer o T e dá o N, certo? O que você vai fazer? Vai nessa fórmulazinha aqui. Troca o N por 100 bilhões. 100 vezes 10 a 6. Informação dada. Em que tempo isso acontece? Então vem aqui. O N... esse N aqui é 10 a 8, 10 a 8, né? Mesma coisa que 100 vezes 10 a 6, né? Certo? Pronto. O que você faz aqui? Vai nessa fórmula aqui, ó, troca o N por 10 a 8. Lembrando que 100 bilhões é a mesma coisa que 10 a 8, né? 10 ao quadrado vezes 10 a 6, 10 a 8. Então, vou nessa fórmula aqui, troco o N por 10 a 8, que são 100 bilhões de transistores no processador. Repito o resto da fórmula, coloquei do lado esquerdo. Na verdade, eu estou usando essa versão aqui, né? Certo? É a mesma coisa, né? A mesma coisa. Troco o Nzão por 10 a 8. Ó. O Nzão por 10 a 8. Repito tudo que está aqui do outro lado. Ó. 4 vezes 10 a 5 vezes 2 até sobre 2. E você quer descobrir quem é o T. Em que tempo o N atinge 10 a 8. Certo? Pronto. Aí você isola o 2 elevado a T sobre 2. Isola a potência. Ó. Passa o 4 vezes 10 a 5 para o outro lado. Ó. Passa para o outro lado, vai dividindo. O que foi que eu fiz aqui? Eu isolei a potência. 2 elevado a T sobre 2. Isolei. Certo? Passei esse número aqui para o outro lado, dividindo, para o denominador. Ok? Certo? Pronto. Aí você ficou com essa formulazinha aqui. Ó. Essa formulazinha aqui. Isso aqui você pode
passar de potência para logaritmo, porque eu quero isolar o t. O t é o expoente de uma potência. Você vai passar de potência para logaritmo. Posso dizer o quê? Que t é sobre 2, ó, o t sobre 2, que é o expoente, vira o logaritmo, é igual ao logaritmo do logaritmando, que é isso aqui tudinho, ó. Lembrando que isso aqui você pode escrever como 10 elevado a 3, né? 10 a 8 sobre 10 a 5, 10 a 3. Então, isso aqui tudinho é um logaritmando. Em que base? Base 2. O que foi que eu fiz passar daqui para cá? Passei de potência para logaritmo. O expoente, t sobre 2, é o logaritmo do logaritmando, que é esse número aqui todinho, só escrevendo como 10 a terceira, né? Sobre 4, na base 2. Pronto, aqui você vai... observe que isso aqui é o quociente, uma divisão. Então, eu repito, t sobre 2 igual. Logaritmo de um quociente vira uma diferença de dois logaritmos. Repetindo, logaritmo de uma divisão vira uma diferença de dois logaritmos. Logaritmo do numerador, 10 a terceira, menos logaritmo do denominador, que é 4, ou 2 ao quadrado, né? Certo? Pronto. Isso aqui é igual, eu repito, t sobre 2, né? A propriedade dos logaritmos. Log no quociente vira uma diferença de logs, certo? Pronto. Aí você arruma isso aqui. Passo 3 para cá, ó, né? Log de uma potência. Eu tiro o expoente para cá, ó, fora do log. Ó. 3 vezes log de 10 na base 2. Faço a mesma coisa com outro logaritmo. Tiro esse expoente fora do log. 2 vezes log de 2 na base 2. Então eu usei a regra da potência, né? Log de uma potência fica o expoente da potência vezes o log do resto, né? Tirei o expoente aqui, tirei o expoente aqui, ó. Certo? Pronto. Aí você tem que lembrar de uma coisa, ó. Log de 10 na base 2, observe que isso aqui é o t sobre 2, né? O log de 10 na base 2 não é dado. É dado log de 2 na base 10. Então, eu poderia muito bem chegar aqui e substituir os valores, mas eu não tenho esse valor. Eu tenho log de 2 na base 10. É simples. O log de 10 na base 2, aí você lembra aqui, ó. Você faz uma mudança de base. Bota ambos na base 10. Porque a informação que ele está lhe dando está na base 10. Fica log de 10 na base 10 sobre log de 2 na base 10. Repetindo, fica o log de 10 dividido por log de 2, ambos na base 10. Certo? Quanto é log de 10 na base 10? 1. Certo? Dividido por log de 2 na base 10. Resumindo, o log de 10 na base 2 é 1 sobre log de 2 na base 10. Ó. Certo? Repetindo, log de 10 na base 2 é 1 sobre log de 2 na base 10. Certo? Essa informação eu tenho. Quanto é o log de 2 na base 10? 10, 0,3. Então, isso aqui é 1 sobre 0,3. Então, esse log de 10 na base 2, você vai trocar por 1 sobre 0,3. Repetindo, log de 10 na base 2 é 1 sobre log de 2 na base 10. E essa informação aqui eu tenho, 0,3, certo? Fica t sobre 2, ó, repete o t sobre 2, repete o 3. Esse log aqui dá 1 sobre 0,3, a gente acabou de ver aqui, ó. Certo? Log de 10 na base 2, repete o 2, e log de 2 na base 2, 1, né? Troca isso aqui por 1. Aqui eu faço uma continha simples, isolo o t, ó. Passo 2 para o outro lado multiplicando, faço essa conta aqui e passo 2 para o outro lado multiplicando. O t dá 16, certo? O t dá 16. Mas o t, ele quer saber o ano em que você atinge 100 bilhões de transistores. O t não é o ano. Certo? O T0 corresponde ao ano de 86. O T2, 86 mais 2, 88. O T4, 1986 mais 4, 1990. Ele quer isso aqui, ó. O ano em que o T dá 16. É simples. É só somar o 16 com o ano inicial, 86. Ó. O ano é o ano de 2002, certo? Só ver a regrazinha aqui. T6 corresponde a que ano? Soma 1986 com 6. É o ano de 1992. T4 corresponde a que ano? Soma 86 com 4. Corresponde a 1990. T16 corresponde a que ano? Soma 16 com o ano inicial, 1986. Dá 2002. Então, nesse ano aqui, a quantidade de transistores atinge os 100 bilhões. Essa é a resposta do problema. Certo? Então, não tinha, aqui, fazendo um resumo rápido, não tinha mistério. Né? Você dava a quantidade de transistores em 86, 400 mil, calculava fácil aqui, ó, em cada centímetro quadrado, né, dava a quantidade, e dizia que a cada 2 anos duplicava. 88 ficava esse número vezes 2, 90 esse número vezes 2 de novo, e assim vai.
Com base nisso aqui, eu consigo encontrar uma fórmula, que é essa aqui, ó. Número de transistores é esse número, valor inicial, vezes 2 elevado a t sobre 2. T sobre 2 é para garantir que a duplicação seja a cada 2 anos, e não a cada 4 anos, né? Pronto. Com essa fórmula aqui, que é a mesma, ó, é a mesma fórmula, né? Você vai trocar agora em que ano, ou seja, qual o valor de t, o n vai ser 10 a 8. Em que ano eu vou ter 100 bilhões de transistores, ou seja, qual o tempo em que o n vai ser 10 a 8. Você troca o n por 10 a 8 e vai tirar o t. Fica com essa equação aqui, ó. Eu vou encontrar um expoente, que eu quero encontrar o t. Então eu vou apelar para logaritmos. Eu transformo essa potência em logaritmo. Aqui eu faço uma continha besta, encontro que o t é 16. 16 anos depois de 86. Em que ano é esse? 16 mais 86. É o ano de 2002. Certo?